Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre este livro aqui, Tolices Brilhantes, do Mário Lívio. Ele fala sobre os erros, as mancadas de grandes cientistas, né? Eu já falei 2 vídeos, um falando sobre Charles Darwin, outro falando sobre Lord Kelvin. Nesse terceiro vídeo eu vou falar sobre mais um cientista, né? Que é o Linus Pauling, tá? O Linus Pauling, ele propôs o modelo alfa-hélice para a estrutura das proteínas, usando a técnica de cristalografia por raio-x. Isso ele fez em 1951. Então, Linus Pauling, assim como os demais cientistas de sua época, ela acreditava que estaria nas proteínas, né? As proteínas são longas cadeias de aminoácidos, né? E não nos ácidos nucleicos, que estaria a fundação da vida, né, os agentes cruciais para a hereditariedade. Né? Com o tempo, os cientistas começaram a voltar o seu olhar para os ácidos nucleicos. Né? Então, na Inglaterra, Crick e Watson, eles passaram a pesquisar os genes e a estrutura do DNA, como exercendo esse papel fundamental na hereditariedade. Rosalind Franklin, ela conseguiu tirar uma fotografia lá do DNA usando a técnica de cristalografia de raio-x, né? Que ficou conhecida como a fotografia 51, né? Com imagens mais detalhadas do DNA que ajudaram a entender a estrutura, né? O Linus Pauling não teve acesso a essas fotos, as imagens dele eram mais difíceis de serem visualizadas, né? Então ele idealizou uma estrutura do DNA em tripla hélice e com os fosfatos no centro e as bases no exterior. Qual era o problema da estrutura do Linus Pauling? É que essa molécula que ele idealizou, do ácido nucleico, ela não era um ácido. Ela não tinha como liberar átomos de hidrogênio quando dissolvido em água. Que essa é a definição de um ácido, porque os hidrogênios na estrutura dele estavam firmemente ligados aos grupos fosfatos. Então, não tinha como aquilo funcionar como ácido. Quer dizer, esse erro básico foi inacreditavelmente cometido pelo Linus Pauling. Mas, mais tarde, depois o Watson e Crick deram sequência à pesquisa e descobriram a estrutura em dupla hélice do DNA, numa publicação na revista Nature, de 25 de abril de 1953. É curioso que a publicação deles tinha pouco mais que uma página. Tá? O Linus Pauling, mais tarde, então, foi questionado sobre esse erro dele, esse erro de química de nível médio, né? Ele respondeu o seguinte: olha, se você acha que tem uma boa ideia, publique-a. Não tenha medo de cometer um erro. Erros não prejudicam a ciência, pois há muitas pessoas inteligentes lá fora que identificarão de imediato qualquer erro e o corrigirão. Você só estará fazendo papel de palhaço e isso não é problema, exceto para seu orgulho. Se por acaso for uma ideia boa, contudo, e você não a publicar, a ciência é que vai perder. Então veja, o trabalho do Linus Pauling, apesar de ter aquele erro, ele era um trabalho valioso, porque tinha informações ali que serviram para os grupos posteriores. Tá? Então, esse que é a grande conclusão da história do Linus Pauling, é que aquilo que a gente chama de mancada do Linus Pauling, na verdade acabou sendo útil para pesquisas posteriores. Então, essa visão quebra um pouco aquela imagem que muitas vezes é pregada da ciência, de que ela é uma história de sucessos. E, na verdade, não. Ela é uma história que tem vários percalços. E isso, a episódio do Linus Pauling conta um pouco. Então é isso. Muito obrigado, então.